É um texto que você conhece já bastante, né? Quem está na igreja há algum tempo. Gênesis 32, 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Chamou Jacó aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Esse é um texto onde, no início da história do povo de Deus, é uma história linda, maravilhosa, mas com muitas nuances interessantes. E eu, dentro desse texto, eu queria meditar com vocês como e por que Deus insiste tanto com pessoas. Sabia que Deus insiste com pessoas? E para começar, para você entender que por que Deus insiste, você que está na igreja há algum tempo, você conhece a palavra de Deus, mas eu fiz aqui um breve resumo do currículo de Jacó. Protegido pela mãe Rebeca, engana o seu irmão Esaú com a primogenitura, engana o pai e o irmão com a ajuda da mãe por causa da bênção, né? E por causa disso ele tem que deixar a casa, a companhia da mãe e do irmão, sair sem levar nada, morar na casa do tio, trabalhar 14 anos por uma mulher que ele queria casar com ela, ser enganado pelo tio e depois trabalhar 7 anos por uma e depois mais 7 para casar com a que ele queria. Isso assim, bem rápido, porque a história passa-se mais de 20 anos, essa história toda, esse currículo de Jacó. Mas é tão interessante como que Deus se preocupa e quando Deus tem uma promessa com alguém, Ele não desiste dessa pessoa. E eu queria que você saísse desse culto hoje entendendo que Deus não desiste de você. Ele não desistiu de Jacó. A primeira vez e o primeiro encontro que Deus faz com Jacó e que Deus fala com Jacó, ele estava fugindo do irmão, porque ele tinha sido ameaçado de ser morto, por causa da trapaça dele, junto com a Rebeca, sua mãe, de enganar o irmão. É a primeira vez que Deus fala com Jacó. E eu acho incrível isso. Então, isso me fez entender, irmãos, muitas vezes a graça de Deus sobre a vida de pessoas. Por que Deus insiste com pessoas, sabe? E às vezes nós somos tão justiceiros que você olha por um irmão ou por alguém na igreja e fala assim: ah, mas eu não entendo porque que Deus até hoje não fez nada com fulano. Pois eu entendo por que Deus não fez. Se ele está debaixo de uma promessa, Deus está dando tempo para que ele reconheça, para que ele se arrependa. Deus está falando com ele, Deus está usando pessoas, porque existe sobre a sua vida uma promessa de Deus. Muitas vezes nós retardamos a promessa do cumprimento dela por causa do nosso comportamento. Às vezes Deus faz promessa para nós e Ele quer cumprir num tempo muito mais rápido. Mas muitas vezes nós é que retardamos a promessa por causa de comportamento que nós temos. Mas mesmo assim, Deus não desiste de nós. Deus foi insistente com Jacó. Está sendo até hoje com a nação. Porque foi dele que veio a nação que hoje nós oramos aqui. Deus não terminou ainda o que ele tem que fazer com aquela nação. Ele ainda não terminou. E ela é um relógio profético para nós, vocês sabem disso. Mas aqui começou essa história.
Deus disse para ele, o Deus que insiste com pessoas, aparece a Jacó e reafirma a promessa. Quando ele estava fugindo do seu irmão, olha o que Deus disse para ele. Está no versículo 20, no capítulo 28, versículo 3. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra que está deitado, eu a darei a ti e a tua semente. Gente, imagina você, trapaceiro, 171, fugindo do irmão, e Deus aparece para ele. Eu não entendia isso. Eu falava, Deus, por que o Senhor não repreendeu Jacó? Por que o Senhor não deu um puxão de orelha em Jacó? Deus tem forma de trabalhar conosco que só você vai entender quando é que Deus puxa a sua orelha. Se você é uma pessoa obediente que se arrepende, Deus tem uma maneira de puxar a sua orelha. Se você é uma pessoa mais dura, como Paulo, às vezes Deus precisa jogar uma cegueira para que você entenda. Paulo era um colérico. Às vezes Deus trabalha da forma que você entende que é Ele que está falando com você. E Jacó, ele foi mesmo enrolão até um certo ponto. Mas tinha uma coisa e tinha uma característica de Jacó. Aqui, ó, na primeira vez que Deus fala com ele, né? A tua semente será como o pó da terra e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus falou isso quando ele estava fugindo. Olha o poder de uma promessa e de alguém que Deus escolhe para um propósito. E hoje todos nós somos escolhidos por Deus, porque você é o Israel espiritual. Você faz parte de uma promessa. Aonde você estiver plantado, a sua casa tem céu aberto sobre essa promessa que Deus tem sobre você. Aonde você trabalha, aquilo que você coloca a mão, a bênção de Deus está sobre você. Entenda isso. É por isso que Deus fala com Jacó naquele momento. Veja o poder de uma promessa. E quando Deus quer abençoar alguém, Ele fala isso para um homem com uma família esfacelada, fugitivo, havia enganado, estava debaixo de uma promessa de morte do próprio irmão. E Deus fala isso para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você que está aqui hoje com uma impossibilidade, com uma fraqueza, eu digo para você, o Deus que eu conheço, Ele vai fazer isso mudar na sua vida, se você permanecer debaixo da promessa. Se você o buscá-lo de todo o coração, Ele está vendo isso. Eu desejo que há lá dentro do nosso coração de agradar a Deus, é isso que Ele conta para cumprir conosco a promessa dEle. A gente passa por percalços, a gente tem fraqueza, a gente tropeça, mas se há no seu coração um desejo de voltar, um desejo de agradar a Deus, saiba que Ele traçará todos os caminhos para que você chegue até este lugar. Isso está em toda a história de Jacó. Olha o que Deus diz, continuando o texto: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a essa terra. Quando ele fala isso para Jacó, estava implícito, estava fugindo. Do tempo que ele sai, até ele encontrar lá na frente Esaú, passam-se mais de 20 anos. Aí ele diz assim, ó, te farei tornar a esta terra. E aqui está implícito, vai ter que resolver com o irmão, vai ter que pedir perdão ao irmão, vai ter que passar lá pela casa do tio, vai ter que colher o engano na casa do tio. Deus prosperou Jacó na casa do tio, mas a semente do engano que ele plantou na casa dele, ele sofreu dentro da casa do Labão. Quando ele vai se despedir do Labão, o sogro dele, ele diz assim, ó, 10 vezes você mudou o meu salário, você não cumpriu comigo o que você combinou. Eu trabalhei 20 anos na sua casa, eu enriqueci você, a sua casa, e você não está sendo honesto comigo. Ele colheu, Jacó colheu, a lei da semeadura, ela é implacável. Aquilo que o homem semear, isso mesmo ele vai ceifar. Jacó passou por esse percalço todo, mas Deus, aí olha a continuação do texto, porque te não deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Acordado do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Este não é outro lugar senão a casa de Deus e esta é a porta do céu. Deixa eu dizer para você, qual é a tua condição hoje? Triste? Com problema com família? Com problema, seja lá o problema que você tiver? Está fugindo de alguém? Está precisando acertar a conta com alguém?
Se existe uma promessa de Deus, e se você está debaixo da palavra de Deus, e se você tem um coração sincero e quer agradar a Deus, existe uma porta aberta do céu para cumprir na sua vida aquilo que é necessário, você passar pelo processo, você voltar para onde tem que voltar, você acertar com quem tem que acertar, porque esta promessa vai cumprir na sua vida. Isso é incrível na vida de Jacó. Estar debaixo de promessa. Quem aqui tem uma promessa de Deus? Que Deus usou alguém ou falou com você de alguma forma, eu vou fazer isso na sua vida. Quem aqui tem uma promessa? Eu tenho. Eu tenho uma de ultimamente que Deus vem reafirmando ela. Essa semana, um pastor que eu já não vejo há anos, lá de Arraial do Cabo, eu fui lá pregar algum tempo atrás, ele me ligou, disse que estava orando de madrugada e Deus falou com ele. E aí ele falou comigo, olha, você está pensando que nesse tempo vai ser assim, mas vai ser assim, vai ser assim e vai ser assim. Promessa, então eu já sei que tem céu aberto, que eu tenho que ficar no lugar que Deus quer que eu fique e que a promessa vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Há uma porta aberta do céu direto para você. Porque o Deus que promete é o Deus que cumpre. O Deus que promete é o Deus que capacita. O Deus que está com você, o Deus que formou essa nação é o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele olha para mim, para você igualzinho Ele olhava para Jacó, igual Ele olhava para Raquel, para Lia, para essa família bagunçada. Você concorda comigo que foi uma família bagunçada? Você imagina o que era Lia casada com Jacó? Rejeitada por ele, na noite de núpcias, a mulher não era vista, era toda coberta de véu, o pai coloca, ela só tirava o véu na hora da relação sexual, o pai coloca a irmã enganada, no outro dia que Jacó vai ver, que ele tinha tido relação com Lia e não com Raquel, com quem ele amava, e aí ela vai tendo um filho, cada nome do filho é tipo, Deus viu a minha aflição, agora meu marido me amará, porque o Senhor me deu um filho, 6 filhos e Jacó não olhava para Lia do jeito que ele gostava de Raquel, pensa o sofrimento dessa mulher, aí você vai vendo a história se desdobrando, não dá para a gente falar tudo aqui, porque é uma história intensa e muito densa, mas você vai vendo o que aconteceu nessa família toda, né? Aí Raquel entra, e aí não tem filho, e aí troca até por mandrágora para dormir, para deixar a outra dormir com o marido numa noite. Olha a família que eu estou falando para você. Mas Deus vai consertando todas as coisas, porque Ele é Deus de promessa. Ele não escolheu pessoas perfeitas. Ele escolheu pessoas que falham, mas Ele quer mudar você. Ele quer a cada dia transformar você na imagem e semelhança dEle. Ele quer fazer que cada dia você esteja melhor, entendendo o propósito dEle. Então, querido, quando Deus reafirma a promessa para Jacó, né? Ele também lembra para ele do que ficou para trás. Quando ele diz assim, te farei voltar a essa terra, com certeza Jacó estava fugindo e ele não pensava em voltar. Ele estava fugindo de morte, o irmão disse, eu vou matar Jacó. Esaú disse, eu vou matar Jacó. E ele não estava pensando em voltar. Deus disse, eu darei para você essa terra e te farei voltar para ela. Está implícito que nessa volta tinha Esaú no meio do caminho. Ele teria que encarar o irmão. E Deus não nos livra disso não, tá? A promessa, ela não morre, mas todo o processo para que a promessa seja cumprida do jeito que Deus quer, você precisa aprender a passar por ele. Essa é a parte mais difícil. Essa é a parte que nós retardamos a promessa. Essa é a parte que muitas vezes nós fazemos com que ela demore a se cumprir, porque nós não aceitamos o processo de Deus. Nós queremos que seja do nosso jeito. Nós queremos que seja menos dolorido. Nós queremos maquiar muitas vezes as situações. Deus não maquia nada. Ele aceita você com a fraqueza que você tem, mas quando você tem que enfrentar essa fraqueza, Ele está ali para te ajudar mesmo a enfrentar de cara aberta, de peito limpo, de coração sincero. É assim que Deus faz conosco, tá? Não tente maquiar nada diante de Deus, porque Deus não precisa disso. Nem você precisa disso. Diante de Deus, Ele conhece até as intenções mais puras do seu coração e mais sujas e mais feias do nosso coração, Deus conhece. E é por isso que Ele não desistiu de Jacó, né? Está implícito que tinha Esaú no meio do caminho e ele teria que fazer esta oração. Antes dele voltar, e já lá no capítulo 32, que foi o que nós lemos, no início do capítulo ele diz assim, Deus de meu pai Abraão e meu pai Isaque, livra-me, peço-te, das mãos do meu irmão Esaú, da mão de Esaú, porque eu tenho amor. Aquilo que não foi resolvido, aquilo que ficou para trás, a promessa está de pé.
promessa continua, mas está lá no coração, está lá na alma. E pensa que Deus não está preocupado com isso? Pensa que Deus não quer resolver isso aí? Deus quer te dar muita coisa, mas o que Ele mais quer de você é o seu coração inteiro. Isso aí Deus não abre mão não, meu irmão. Não abre mão. Deus, Ele é Pai, Ele pode nos dar muita coisa. Como tem dado para muitas pessoas aqui. Mas o que Deus mais quer é isso aqui, ó. O coração. O centro da sua vida. É aí que é o trono dEle. É o lugar onde nada pode ocupar esse lugar. Eu posso ir, posso conquistar, posso fazer, posso acontecer. Mas esse lugar aqui é do meu Pai. Ninguém pode tomar esse lugar aqui. Nada pode ser mais importante do que o temor que eu tenho a Ele, a comunhão que eu tenho por Ele, tudo que Ele tem feito na nossa vida. Então Deus queria mostrar isso, então Jacó precisava resolver isso. Eu temo. E aí está também, por que Deus insistiu tanto com Jacó? Havia uma coisa que agrada muito o coração de Deus, temor. Jacó temia. Quando Deus aparece para ele, que ele sente e vê a presença de Deus ali, que ele fala, aqui é a casa de Deus, eu não sabia. Jacó levanta um altar. Você vai ver que em todos os momentos em que Deus aparece para Jacó, reafirmando a promessa, Jacó levanta um altar para Deus. Havia temor naquele coração. Havia fraqueza? Havia. Havia falha? Havia, mas havia temor. E o temor é o princípio da sabedoria. Nunca deixe sair do seu coração o princípio do temor a Deus, que é o que a geração atual tem perdido muito. Tem banalizado a palavra, tem diluído o poder da palavra. Os textos mais difíceis, vamos melhorá-los, vamos fazê-los ficar mais palatáveis. E vai satisfazendo o ego e aquilo que o Espírito precisa trabalhar em nós. Muitas vezes nós não permitimos que Ele trabalhe, porque nós relativizamos a palavra. Não relativize. Tudo que Deus colocou na palavra para você cumprir, é Ele mesmo que vai dar para você condição, força e capacidade para cumprir. Entenda isso. Entenda isso, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É Ele que nos faz. Ninguém pode manter santo, ninguém pode manter comunhão com Deus, se não vir uma fonte do próprio Deus pelo seu Espírito. Ninguém. Não tem homem forte, não tem mulher boa, ou mulher sábia, homem sábio, não. Essa fonte que jorra em nós vem do Pai. É Ele que sustenta, é Ele que alimenta, é Ele que renova, não é? É Ele que dá força quando você tem que pegar o Uber, vir para a igreja, não tem carro, como o Tiago falou aqui. É Ele. É Ele que renova, porque há uma disposição no coração. Então isso havia no coração de Jacó. Por isso Deus reafirma essa promessa nesses momentos. Mais de 20 anos se passaram e a marca estava lá. Eu temo, eu tenho medo. Tudo aquilo que não foi resolvido, tudo aquilo que foi de engano, que não foi sarado, que não foi curado, nos provoca em nós medo, provoca em nós temor. Temor, medo. Temor a Deus é uma coisa, medo é aquilo que é prejudicial. Então Jacó disse, eu temo o meu irmão. Mas aqui junto com essa oração vem o quê? A confissão, vem o coração sincero. E novamente Deus estava lá para acolher Jacó e para falar com Jacó outra vez. Quando há no coração arrependimento, se você não está buscando justificativa para o seu erro, você está no caminho certo. Pode ficar tranquilo que Deus vai trazer as condições necessárias. Olha, se tem uma coisa que Deus providencia, condições as mais perfeitas, é quando você quer acertar a conta com alguém. É quando você tem dívida emocional, dívida de problema, dívida com alguém no sentido de eu preciso resolver algo com alguém. Pode ficar tranquilo que Deus vai abrir caminho, Deus vai montar. Ele monta às vezes um jogo que parece um quebra-cabeça para fazer você encontrar a pessoa, resolver com ela o que precisa resolver e deixar a sua vida limpa. Seu coração não foi feito, ele não tem uma capacidade de guardar mágoa e peso, não. Seu coração, o que tem que habitar aí é a alegria do Senhor, é a paz do Espírito Santo, é a harmonia entre as pessoas com quem você convive. São essas coisas que traz alegria para o nosso coração. Ontem eu fiz um videozinho, Provérbios.
O coração alegre é remédio para o corpo, mas a tristeza da alma acaba com a saúde do homem, na linguagem da Bíblia Viva. E isso é verdade, a ciência hoje prova isso. A maioria das doenças que nós vemos hoje, ela tem um fundo emocional. Muitas delas, muitas. Gastrite, problemas estomacais, problemas intestinais, a grande maioria tem fundo emocional. Porque a alma está pesada, o coração está carregado, está amedrontado, está pesaroso, está ansioso. E essas coisas Deus não quer para nós, os seus filhos. Pastora, como eu vou viver nesse tempo? Vivendo! Se enchendo da palavra, se enchendo do Espírito, buscando a presença do Pai, descansando nele. Aquieta minha alma, o salmista disse, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Alto diálogo, fala para a sua alma, aquieta minha alma, aquieta a mente, aquieta coração. Então esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Senhor de Abraão, do meu pai Isaque, eu temo o meu irmão. Sincero, foi sincero. Estava lá com todo aquele problemão, mas Jacó foi sincero. O Deus que garante a promessa, também estava trabalhando no coração de Esaú. E o encontro mostra isso para nós. Então, queridos, você tem promessa, mas tem coisa para acertar? Então, saiba que o Deus da graça é o Deus que promete, mas é também o que executa a vontade dele, para que a sua vida esteja alinhada com a palavra e com esta vontade. Deus não cumpre promessa na vida de ninguém simplesmente para você dizer assim, eu alcancei isso, eu fiz isso, Deus me deu isso. A promessa de Deus, ela é alinhada com o coração do homem, alinhado com a vontade de Deus, tem que estar. O de Jacó não estava, mas Deus foi falando com ele. Deus foi insistindo nele. E é assim que Deus faz conosco. Você conhece alguém na igreja que você desacreditava da pessoa? Não, esse não tem jeito não. Esse eu acho que não tem jeito, pastora. Olha, demais. Não, para Deus não existe pessoa que não tem jeito. Para Deus não existe algo que Deus não possa arrancar do fundo da nossa alma e do nosso coração. Não existe, não existe. Jacó, ele foi enganador. Jacó, ele aprendeu a trapacear com a própria mãe dele. Você imagina que família era essa? Rebeca, no dia do engano lá, para receber a bênção de Jacó, de Isaque, ela fala assim, ó, vá lá, faça isso. Aí Jacó fala assim, mãe, mas o meu irmão é peludo, meu pai está cego. Além do pai ser cego, ela está enganando alguém que estava cego, né? Ela ainda ajuda mais no engano ainda. Vá lá, que essa maldição venha sobre mim. Rebeca diz isso. E veio. Qual foi a maldição que veio sobre a mãe? Os 2 filhos, olha, separados. Foi embora um, com medo de morrer. Ela se viu sozinha, porque depois o marido morre, né? Isaac morre. E ela fica. Vem sobre ela mesmo, né? Ela sustenta o filho enganando. E olha que família em que Deus está investindo. Havia uma promessa, mas você vai ver a restauração lá na frente. É isso que nós temos que entender. Não desista de alguém difícil. Não desista de alguém que você está vendo tropeçando e caindo. Não desista. Porque esta pessoa, Deus pode mover e trabalhar e fazer algo novo e diferente no coração dessa pessoa. Ele tem esse poder. O Espírito de Deus penetra nas engrenagens da nossa alma. Em lugar onde ninguém nunca penetrou, o Espírito Santo penetra. Quem viu o filme O Som da Liberdade? Uma das coisas que eu mais gostei é aquele homem lá, trapaceiro, chamado de vampiro, que ele disse que quando ele olha, uma menina de 14 anos olha para ele, ele vê no olhar daquela menina as trevas que ele estava infringindo na vida dela, pagando ela para um programa de prostituição. Né? Aquele momento aí, esse tipo de coisa, é Deus que faz a pessoa ver. Esses lugares escuros da alma de alguém, esse lugar onde ninguém penetra, nem a psicologia penetra, o Espírito de Deus e a palavra de Deus penetra. É isso que é ser cristão, é isso que é conhecer o Evangelho. Vai muito além de um amontoado de regras e normas.
O evangelho é algo que Deus fala com você assim, ó. Ele toca em você lá na calada da noite, quando não tem ninguém perto de você. Porque você sabe qual é a fraqueza e a necessidade que você tem. E se você tem um coração aberto, e faz uma coisa, irmãos, é uma coisa que eu sempre fiz, e está dando certo, viu? Eu sempre digo para Deus as minhas fraquezas, as minhas limitações. Senhor, isso aqui para mim, eu tenho dificuldade, me ajuda nisso aqui. Nomeie os teus pecados para Deus. Inveja, língua solta, qualquer coisa que você tenha, nomeie isso para Deus. Deus vai pegar isso e vai te ajudar a vencer e a sair disso. Fale com Deus, fale com Deus. Então, nenhuma promessa, nenhuma dádiva tem real valor se for vertida em corações e mentes desalinhados com a vontade do Pai. Nenhuma, nenhuma. Então Deus, enquanto mantinha a promessa com Jacó e com a família, Deus estava buscando alinhar o coração de Jacó com a vontade dele. Entenda isso. Você que tem promessa de Deus, a promessa de Deus será sempre alinhada com a vontade dele, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Não é a sua, muitas vezes a promessa de Deus vem de acordo com aquilo que nós estamos pedindo, mas nem sempre. E no processo para essa promessa cumprir, muitas vezes Deus nos leva por caminhos que eu falo assim, não, está errado. Alguma coisa deu errado aqui. Mas Deus não erra. Deus, Ele é certeiro naquilo que Ele faz. Ele te conhece, Ele sabe como é que é o processo. Derrame seu coração na presença dEle, pois Jacó errou feio, mas arrependeu profundamente. O tamanho do seu erro tem que ter o tamanho do arrependimento, porque Deus vai acatar esse coração. Deus vai acolher esse coração. Esteja só com Deus. É nesse lugar que a presença dEle se torna bem visível e real para você. Jacó, em todos esses momentos, ele estava só com Deus. Em todos os momentos em que Deus aparece com ele, aparece para ele, ele estava só. Primeiro lugar, Deus fala com ele, lá no capítulo 28, Betel, casa de Deus. Depois vem, os anjos aparecem. E ele fica impactado com a presença de Deus novamente. Ele chama aquele lugar de Manaim, né? Manaim significa acampamento de anjo. Todos esses lugares, Deus vem reafirmando a promessa e falando com Jacó. Maravilhoso, né? Deus estava aqui, eu não sabia. A coisa mais maravilhosa que tem. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. E creio que com você também não foi assim tantas vezes assim, né, pastor? Mas aquele momento em que o céu se abre e que você sente realmente que a presença de Deus está ali contigo, você não tem vontade de ir embora, você não tem fome, você não preocupa com dívida, você não tem nada que te tira daquele lugar. A presença mesmo, quando Deus abre, porque Deus para nós, Ele abre, irmãos, aqui na terra, um pouquinho assim, ó, uma frestinha da sua glória. Porque você vai ver no Velho Testamento, você vai ver que os homens de Deus não suportavam a presença. O próprio Moisés, quando ele pediu, né, que ele desceu do monte com o rosto brilhando, o povo não queria ver o rosto de Moisés. Era tão forte a presença de Deus, porque nesse corpo falível e humano, nós não suportamos. Então a presença de Deus, Jesus quando transfigura lá no monte, né, que os apóstolos Pedro ficam impactados, né, aquilo foi uma pontinha da glória de Deus e do céu que ele permitiu que a terra presenciasse, né? E nesse momento é hora em que a gente não tem vontade de fazer mais nada, parece que tudo da terra perde o sentido. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. É aquele momento que a oração de meia hora torna uma e meia, 2 horas, e você não tem vontade de sair dali, né? Então, Jacó ele já tinha passado por Betel, casa de Deus, Manaim, acampamento de anjos, mas tinha um lugar necessário, o Val de Jaboque. Já foi lá, né, pastor? Nós vamos na nossa caravana? Não, né? Não está no roteiro. Eu ainda não fui no Val de Jaboque, nunca fui lá. É um córregozinho pequeno, um riozinho. Foi ali que Jacó atravessou, mas antes de atravessar, ele botou todo mundo na frente. Ele colocou todas as mulheres, todas as servas, todos os cavalos, todas as crianças. Mandou todo mundo e o texto diz que ele ficou só ali. Esse momento era necessário. A promessa estava perto de se cumprir. Faltava pouco. Mas ele precisava passar pelo Val de Jaboque. E ali foi o momento em que ele luta. Um varão, o texto diz que um anjo, um homem lutou com ele. Mas os tradutores dizem que era o próprio Deus que estava ali lutando com Jacó. E ele lutou a noite inteira.
E o anjo, quando foi de madrugada, disse assim, deixa-me ir, porque está amanhecendo, a alva está subindo. Não vou te deixar ir enquanto você não me abençoar. Oh, queridos, o Espírito Santo falou tanto comigo nesse versículo. Eu já conheço esse versículo há muitos anos. Quantos de nós temos lutado com Deus para nos libertar da fraqueza que nós temos? Quanto que você tem lutado com Deus? A luta de Jacó, a bênção que Jacó precisava, antes de tudo, antes da promessa, antes de tudo, era uma coisa, mudança de caráter. Porque quando ele luta, o anjo pergunta para ele assim, qual é o teu nome? Deixa eu dizer algo para você. Deus, o Deus que nós conhecemos, o Criador dos céus e da terra, o Deus que te deu um DNA com uma cadeia magnífica, que há pouco tempo que os cientistas descobriram como é que todos nós temos um gene só incrível, tudo isso, o Deus que nos deu uma mente que é fenomenal, precisa perguntar o nome de alguém? Não precisa. Mas quando ele pergunta, ele está chamando eu e você para uma reflexão. Toda vez que Deus pergunta o nome de alguém, Ele está fazendo você pensar. É mais ou menos como a gente faz como psicólogo. Quando o paciente faz uma pergunta para a gente tem a tendência de devolver com outra pergunta. Entende? Para que a pessoa pense sobre o que ela mesma está sentindo, ou ela está falando, ou o que ela precisa. Deus pergunta qual é o teu nome. Ele teria que responder, enganador, usurpador, 171 na linguagem do carioca, linguagem bem popular, né? Ele teria que responder assim, mas disse Jacó, que significa exatamente usurpador. E aí Deus diz, essa foi a luta de Jacó, quando a alva estava subindo, a noite inteira. E aí Deus muda o nome dele. Todos esses lugares foram marcados pela presença de Deus, e marcaram também a vida de Jacó, Betel, Manaim, mas o val de Jaboque era necessário para a mudança do caráter. Deixa-me ir, porque a alva já subiu. Porém, ele disse, não te deixarei ir se me não abençoares. Val de Jaboque, Jacó estava sozinho. Mas daí do val de Jaboque, ele vai para um outro lugar, que aí ele chama de Peniel. Lugar que ele estava com o pai. Quando você passa por esse lugar que Deus quer mudar o seu caráter, aí você vai ficar assistido ali por ele, você vai ficar ali com a presença do Pai, porque aí vai ser um Peniel na sua vida. Quem vai para o encontro sabe, primeira chegada no encontro é Peniel, porque é o lugar do encontro com Deus. Lugar do encontro com Deus é nós sozinho mesmo. Teu marido, tua esposa, a pessoa mais íntima de você não pode passar com você nesse lugar. O lugar da mudança do caráter é você e Deus. E Deus não muda temperamento de ninguém. Quando você vem para Jesus, temperamento é o mesmo. Se você é falante, sanguíneo, você vai continuar sendo. Se você é introvertido, introspectivo, você vai continuar sendo. Mas tem um lugar que Deus precisa mexer. Mas esse lugar Deus não mexe enquanto você não reconhecer e não permitir, e não disser, Senhor, entra aqui, trabalha aqui, faz algo aqui, mexe aqui. Aqui não serve, aqui eu não quero mais. E olha, Deus insiste tanto com pessoas... que muitas vezes ele dá umas sacudidas brabas, né, pastor? Em alguns, né? Ele ama tanto alguns que ele precisa sacudir de uma forma mais forte. Ah, como eu vi isso na minha casa, como eu vi isso na minha vida. E eu vou dizer para vocês, quando meu esposo esteve aqui na frente dessa igreja e confessou para a igreja a vida dele, eu vi um pastor dizer para mim assim, em 45 anos de ministério eu nunca vi isso acontecer. E eu disse assim, Senhor, eu te adoro, eu te louvo, porque eu orava por isso, eu cria nisso. E o Senhor tocou aquele lugar que ninguém poderia tocar. Ele tocou, Ele transformou. E eu comprovo todo dia que foi transformado mesmo. Não ficou nenhum resquício do passado. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que te ama. Esse é o Deus que quer entrar na sua família. Esse é o Deus que muitas vezes você vem para a igreja, mas não acredita que Ele pode fazer. E eu te digo hoje, acredita, creia que Deus pode fazer. Tem caráter que precisa ser mudado para entrar no céu. Porque não vai entrar, não vai, lugar de santidade. Céu é lugar de santidade e começa aqui, começa aqui. Jacó errou feio.
Mas no val de Jaboque, ele lutou uma madrugada inteira e disse: meu nome é Jacó. E Deus muda o nome dele. Você não vai chamar mais Jacó. E se você está aqui hoje, você tem um nome. E se Deus precisa mudar esse nome, Ele vai começar esse trabalho hoje para a glória dEle, para a honra, para louvor do nome dEle, porque Ele te ama demais. Ele não quer te dar bênção nem promessa nessa terra, para chegar naquele dia e você ouvir: apartai de mim, porque não vos conheço. Me perdoe a gritaria. O Espírito Santo às vezes faz isso comigo, é raro, mas às vezes Ele faz. Essa palavra me tocou demais. Deus quer mudar o caráter de homens aqui. Pastores, homens que precisam receber mais de Deus. Deus quer mudar. Deus está vendo vocês. Deus contempla cada um de vocês. Passe pelo Jaboque sozinho. Deixe todo mundo para trás. E vá você e Deus. Não tenha medo da presença dEle. Ninguém que foi da presença de Deus saiu pior. Saiu muito melhor, porque Ele sabe como lidar com você, como mexer com você, como transformar você. Oh, querido, a chave da virada de Jacó estava aqui. Qual é o seu nome? E ele disse: Jacó, não chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus. E aí ele chama aquele lugar de Peniel, porque ele diz assim: tenho visto Deus face a face. Nós cantamos: verei a face de Deus, quero ver a tua glória. É legítimo nós cantarmos, eu canto, eu quero, eu desejo isso. Mas nós precisamos atravessar esses lugares com o nosso Pai. Nós precisamos atravessar esse lugar. E aí olha o que ele diz, capítulo 32, versículo 30. Tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. É por isso que Deus insiste com pessoas assim como Jacó. É por isso. Porque a sua alma é preciosa. Jesus morreu por ela. Jesus não morreu por casa, nem por carro, nem por nada. Ele pode te dar isso tudo, porque Ele é Pai. Mas Ele morreu lá na cruz para que você tenha uma alma transformada, para que você tenha uma alma santificada, para que você tenha um espírito renovado. Foi para isso que Ele morreu. E Ele insiste todo dia Ele insiste nesse ponto, todo dia. Se Ele insiste comigo, que estou lendo a Bíblia há mais de 50 anos, Ele não vai insistir, Ele vai insistir. Ele vai insistir, Ele continua. Essa igreja tem um lema: restaurados para restaurar. Começou com a verdade, começou com confissão. E todos que estão aqui em nome de Jesus chegarão a esse lugar. Eu profetizo na sua casa, eu profetizo nos seus filhos, eu profetizo na sua vida, que você vai ter o caráter transformado. A promessa está de pé. A promessa não vai murchar. Deus não esquece de nada que Ele promete para nós. Oh, queridos, é por isso que Deus insiste com pessoas. Nós somos o Israel de Deus. Depois de Peniel, Jacó sabia que sua vida, seu bem-estar, não dependiam mais das suas tramas, das suas trapaças, mas da orientação, da ajuda e da bênção de Deus. Ele tinha certeza disso depois desse momento. Zacarias 4:6, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Glória a Deus. Embora não lutemos fisicamente com Deus, temos que guerrear contra as nossas fraquezas. O grande cumprimento da promessa, ele tem que vir junto com isso. Senão a gente estraga a promessa, a gente estraga a bênção e por aí vai. E Deus é um Pai amoroso, um Pai que conhece os seus filhos. Nós precisamos ter fome e sede da presença de Deus. Precisamos buscá-lo. Paulo, em 1 Coríntios 9:7, fala: eu castigo o meu corpo como um atleta faz, tratando com dureza, como meu escravo. De outro modo, eu temo que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo seja reprovado. A palavra reprovado é de uma palavrinha grega
que significa ser reprovado em prova. Nós somos soldados que estamos em prova. Deus está nos testando. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos em testes. Isso significa também deixar de alcançar o prêmio. Quando Jacó diz assim, ó, eu vi a Deus face a face, a minha alma foi salva. Jacó compreendeu que ele não podia mais ser o Jacó de antes. Não podia. Ele entendeu isso naquele momento. Por isso ele lutou a noite toda. E o anjo abençoou ele. E ele pergunta o nome do anjo. E o anjo fala assim, por que você pergunta meu nome? O Deus que insiste conosco prepara caminho para essa cena. Aí você vai lá para capítulo 36, versículo 1. E levantou Jacó os olhos ao longe, e viu Esaú e 400 homens que vinham com ele. Então repartiu os filhos, olha, Leia na frente, as servas na frente, Leia depois, Raquel por último. Ele fez assim. Jacó ainda estava com medo. Ele já havia feito a oração, pedindo ao Senhor para livrá-lo da mão do seu irmão, mas ele ainda estava com medo. Ele já havia passado por Peniel, mas ele ainda estava com medo. Porque ele ainda não havia encontrado o motivo da sua desavença, que era o seu irmão Esaú, depois de 20 anos lá atrás. E na frente, Leia e os seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou 7 vezes a terra. Pensa comigo na cena. Lá vem Esaú com a comitiva dele, lá vai Jacó. Uma vez, eu te enganei. 2 vezes, eu te enganei. 3 vezes, eu te enganei. Né? Esse era o cumprimento, fazia assim. Então, cada vez que 7 vezes Jacó fez assim. E aí, quando ele chega, aí o texto termina. 7 vezes, eu sei que te enganei. Até que chegou a seu irmão. Então, Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, e lançou sobre o seu pescoço, e beijou, e o choraram. O Deus da promessa insiste tanto com pessoas, para que termine numa cena assim. Deus não quer coração partido, Deus não quer coração dividido, Deus não quer família destroçada, Deus não quer relacionamentos rompidos. Ele insiste tanto para esse momento. Imagina, Jacó com medo, 400 homens, depois de 20 anos. Se ele fugiu só do irmão, o irmão vai chegando com 400 homens, né? Jacó olha aquela comitiva e se assusta. Ele já tinha separado não sei quantos camelos, não sei quantas vacas, mandado os servos dele levar. Mas Deus já havia trabalhado no coração de Esaú. O Deus da promessa, que exige que você passe pelo Val de Jaboque, está cuidando da outra parte. Faça a sua. Nós, quando temos que acertar coisas, nós ficamos muito preocupados com a outra parte, meu irmão. Deus está preocupado contigo, a outra parte Ele está cuidando. Ele sabe o que está aqui e sabe o que está lá. Ele é Deus. Então, essa cena foi linda, foi maravilhosa. Os dois conversam. E Jacó passa a morar ali. E depois tem os desdobramentos dessa promessa maravilhosa por essa nação que nós estamos orando hoje. Deus levanta dessa família uma nação. Depois tem mais resultado, tem mais colheita na casa de Jacó, de engano, de trapaça, reprodução do padrão disfuncional, que a gente chama na psicologia moderna, né? Repete, os filhos repetem, mas a promessa de Deus está de pé. Deus trabalha com eles lá. Deus vai trabalhando com cada geração posterior. Esse é o nosso Deus, fique de pé. Deus insiste com pessoas. Deus insiste. Você que perdeu a paciência com alguém, eu te peço hoje, em nome de Jesus, peça ao Espírito Santo para renovar a sua paciência. Porque você vai ver o fruto disso. Eu nunca me entristeci por alguém que eu insistisse, porque lá na frente você vê Deus trabalhar e aquilo alegra tanto o seu coração. Sabe, esse é o nosso Deus, Deus da promessa. Ele não está olhando hoje o tamanho do seu erro, mas Ele está olhando o tamanho do propósito de arrependimento do seu coração. Ele está colocando uma fita no entorno do seu coração e da sua mente. É aí que Ele quer trabalhar.
Eu queria que você tivesse agora, em nome de Jesus, de cabeça baixa, pode louvar, e apresentar-se ao Senhor, aquele lugarzinho da sua alma que precisa ser apresentado. Queridos, não tem nada, uma das coisas que eu mais agradeço ao Senhor, eu fui uma pessoa de alma muito marcada, mas o que eu mais agradeço a Deus é pela libertação da alma, das marcas da alma. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, Pai. Aqui estão teus filhos amados, comprados pelo teu sangue, Jesus. Aqui nós temos famílias que o Senhor tem planos e propósitos, que o Senhor tem promessas para essas famílias, Pai. E eu quero te pedir que hoje seja um marco, Senhor, na vida dessas famílias e dos teus filhos, Pai. Aquilo que precisar ser acertado, que o Senhor esteja alinhando, Pai, que o Senhor esteja colocando em ordem, para que os teus filhos recebam a promessa, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que vê, um Deus que cuida, um Deus que resgata e um Deus que se apresenta diante de nós nas nossas fraquezas, Pai. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo a tua igreja, Pai, neste lugar, que aqui será um lugar de restauração, de mudança de caráter, de homens que podem testemunhar o que o Senhor fez, Pai. E eu te adoro nesta noite, Senhor, pela tua palavra. E te clamamos, Deus, por esta nação que começou há tanto tempo atrás e que a tua promessa permanece viva sobre ela, Pai. Guarde, Deus, para a honra e glória do teu nome. Eu te louvo, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Estenda a sua mão. Senhor, eu peço que o Senhor nos dê uma família, uma semana abençoada, Deus. Uma semana na tua presença. Uma semana que os nossos dias sejam guiados pelo teu Espírito, Senhor. É tempo de muitas vozes, é tempo de engano, mas nos dê sensibilidade para ouvirmos a voz do teu Espírito, Senhor, porque ela é sensível, ela nos chama, ela fala conosco, Pai. Oh, Deus, eu abençoo a tua igreja, leva-nos em paz, Senhor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.